Bom, olá, pessoal. Na nossa aula de hoje, nós vamos ver, então, as equações lineares e homogêneas de coeficientes constantes, ok? Então, vamos lá. A nossa equação, ela tem esse jeitão, né? Ela é dessa forma aqui, né? Onde eu tenho o meu A0, D, a derivada na N em relação a X na N, e assim vai até eu chegar no AN, Y, e isto é igual a zero. Por isso que ela é chamada de homogênea. Outra coisa, esse meu A0, meu A1, A2, até o meu AN, eles são considerados constantes. Então, nesse comecinho, a gente vai ver a demonstração do padrão de solução de cada caso. Então, supondo que eu faça para n igual a 1. Se eu tiver o meu n igual a 1, o que vai acontecer? Eu vou cair numa equação de primeira ordem, na qual a gente já estava acostumado a fazer, certo? Então, eu caio numa equação de primeira ordem, de variáveis separadas, resolvo, né? Daí, para eu não ter que carregar esse A1 sobre A0, lembrando que uma constante sobre outra constante, vai continuar sendo uma constante. Eu chamo isso de lambda. E com isso eu tenho uma solução para a minha equação, que é y igual a e na lambda x vezes uma constante. Até aí, sem nenhum problema, a gente está resolvendo a equação de primeira ordem. Agora, para facilitar os nossos cálculos, o que nós vamos fazer? Nós vamos considerar fazer tudo em função de uma equação de segunda ordem. Mas os resultados que a gente obtiver aí, ela pode ser aplicada em qualquer ordem de equação. Então, se eu pegar uma equação de segunda ordem, como essa que está aqui, ó, uma equação de segunda ordem, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar como uma das bases da solução, que seria a matéria da aula anterior, né, a introdução, eu vou usar como uma das bases de solução esse y igual a e na lambda x, como uma solução proposta. Se eu substituir na minha EDO, nesta daqui, se eu pegar aquele valor e substituir, já que eu estou dizendo que ela é uma solução, o que acontece? Opa! O que acontece? Eu chego nisso daqui. Substituir, chego naquilo dali. Aonde eu consigo pôr em evidência o E na lambda x. Lembrando que o E na lambda x, elevado a lambda x, ele tem que ser diferente de zero. Ok? Para qualquer valor de x, porque afinal de contas nós estamos achando as soluções. Então, para aquela equação ser zero, esse pedaço aqui que vai ter que ser igual a zero, porque o meu E na lambda x não pode ser zero. Ótimo. Para eu resolver isso aqui agora, estão vendo que são equações do segundo grau? É uma equação de segundo grau, na qual você vai resolver por Bhaskara, muitas vezes por soma e produto. Então, se vocês não lembram isso, dá uma revisada, ok? Se eu estou resolvendo uma equação de segundo grau, quais são as possíveis raízes que eu tenho? Eu posso ter raízes reais distintas, raízes reais iguais e raízes complexas. Então, vamos analisar para cada um desses casos como que fica a minha solução. Então, se as minhas raízes elas são distintas, o que acontece? Se as minhas raízes elas são distintas, aqui, ó, eu vou ter um y1 e
um y2, porque os meus lambdas são distintos, então eles vão ser diferentes um do outro. Qual que era a solução de uma equação? Era constante vezes base 1, mais constante vezes a base 2, e assim sucessivamente. Então, eu tenho a minha solução geral, né? Ó, constante y1 mais constante 2, y2. Se fosse de terceira ordem, né? Constante 3, y3, e assim vai. Então, com isso, o que aconteceu? Ó? Eu tenho C1 e na lambda 1x mais C2 e na lambda 2x. Então, como que fica o padrão de solução quando as minhas raízes são reais distintas? Dessa maneira, independente da ordem da minha equação. Eu vou pegar a constante e multiplicar por e elevado a cada uma das raízes vezes o x. Agora, se as minhas raízes são múltiplas, o que acontece se as minhas raízes são múltiplas? Se eu dividir uma raiz pela outra, né? Uma solução pela outra vai ser igual a 1, que é uma constante. E lembram que as bases da minha solução, elas tinham que ser linearmente independentes. Como que nós vamos fazer isso, então? Vamos aplicar o conceito para achar a segunda solução, porque a primeira solução eu já achei, que é o e na lambda x. Agora, para a segunda solução, qual que era o conceito? Eu vou pegar o meu y2, que seria a minha segunda base, vezes um h de x, que eu não sei, para eu poder fugir, né, da igualdade de raiz, uma outra função, vezes o y1 de x. Ok, fiz essa substituição aqui, e daí eu faço o quê? Eu vou pegar esse valor de y2 e vou substituir na minha equação dada. Porque se eu estou dizendo que isso daí é a solução, eu vou ter que substituir na equação dada, ele vai ter que verificar. Se eu substituir na equação dada, né? Substituir aqui na equação dada, o que acontece? Eu caio nisso aqui. Daí você fala, tá. E agora, o que eu faço com isso? Porque você piorou a minha situação. Não, olha aqui. Esse pedaço aqui, a gente já fez, certo? Já sabe que foi o passo anterior. Eu preciso me preocupar com os outros. Então, o que aconteceu? Lembra que o meu e na lambda x não pode ser zero. Então, o que tem que ser zero? O que está aqui dentro. Então, se eu falar que o meu H2' é zero, o que eu derivo que me dá zero? Não é uma constante. Então, o meu H' é uma constante. E o que eu derivei que resultou só na constante? Não é uma constante vezes o x mais uma outra constante? Então, com isso, eu consegui achar o meu valor do H ali. Então, se eu voltar, né, ó, porque o meu y2, o que é? É o H vezes o meu y1. Então, eu sei que é constante vezes x mais uma outra constante, vezes o e na lambda x. Ok. A solução geral, igual ao anterior. Constante 1 vezes y1 mais constante 2 vezes o y2. Foi o que a gente fez aqui. Só que, se eu tenho, que nem nesse caso, ó, uma constante 1 mais uma constante 2 vezes uma outra constante, porque eu desmembrei isso aqui, certo? Virou uma função? Não, continua sendo uma constante. Então, eu chamei de C1. E constante 2
vezes a constante, também continua sendo uma constante. Por isso que eu chamei de constante 2. Então, substituindo, eu chego nessa resposta, né? Ó, C1 é na lambda 1x mais C2x é na lambda x. E se eu quiser generalizar para uma ordem n, eu tenho C1 mais C2x mais C3x ao quadrado mais C4x ao cubo e assim sucessivamente até chegar no n menos 1 multiplicado por e na lambda x. Essas duas não geram tanta dúvida. A que gera mais dúvida é a parte das raízes complexas distintas. Por quê? Vamos lá. Se elas são distintas, eu não preciso fazer mais nada. Quase. Porque, ó, você tem a primeira raiz, que é A mais BI, e a segunda raiz, que é A menos BI. Ok, vamos substituir na equação, seria C1 é na lambda 1x mais C2 é na lambda 2x, que eu fiz nesse passo aqui, e eu dou uma ajeitada. Ajeito aqui, unindo termos semelhantes. Ah, fechou, professora? Quase. Vamos lembrar das fórmulas de Euler, ó. Você não tem isso aqui, ó, nas suas fórmulas de Euler? E não é exatamente o que você tem aqui, ó. Um mais e um menos. Então, o que eu faço? Eu substituo. E com isso, a solução geral fica y igual a e na x. O que seria o a? A parte real. Que multiplica C1 cosseno de bx mais C2 seno de bx. E o b o que é? A parte imaginária. Agora vamos ver alguns exemplos de como a gente faz isso. Vocês vão ver que é muito tranquilo. Muito, muito, muito. Então, como é que vai ficar aqui? Primeira coisa, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha equação e montar e fazer a equação característica dela. O que seria a equação característica? Eu colocar nessa forma, vamos pegar uma que está mais limpinha, colocar nessa forma aqui, de lambda. Eu sempre pergunto e falo, tá, mas como eu vou colocar isto em função de lambda? Muito simples. Se tem derivada, tem lambda. Se não tem derivada, não tem lambda. Então, aqui vai ficar o quê? Lambda quarta menos 13 lambda ao quadrado mais 36 igual a zero. Agora, a gente tem que resolver essa equação. Aí você fala, tá, mas a gente só trabalhou em cima de uma função de segundo grau. Ótimo. Como que a gente resolvia esse tipo de equação? Eu podia fazer o quê? Chamar t ao quadrado, de t, de t lambda ao quadrado. Então, se eu vou chamar de t lambda ao quadrado, como é que vai ficar essa equação? Eu vou ficar com t ao quadrado menos 13t mais 36 igual a zero. Ok. E agora? Você pode resolver por Bhaskar ou você pode resolver por soma e produto. Como seria soma e produto? Então, eu quero dois números que multiplicados deem C e somados deem menos B. Então, dois números que multiplicados dão 36 e somados dão 13. Não é 9 e 4?
Ok, e agora o que eu faço com isso? Você não tem que lambda ao quadrado é o t? Então, lambda ao quadrado é igual a 9. Então, aqui você tira que o teu lambda é mais ou menos 3. A mesma coisa ali, o teu lambda ao quadrado é 4. Então, o teu lambda é mais ou menos 2. Raízes reais distintas. Ai, mas agora eu vou ter que demonstrar e fazer todos aqueles cálculos de novo? Não, porque a gente já foi demonstrado. Qual é o padrão para raízes reais distintas, ó? C1 é na lambda 1x, mais C2 é na lambda 2x, e assim por diante. Então, vamos colocar a resposta. Então, a gente tem que o nosso y é C1 e na 3x mais C2 e na menos 2x mais C3 e na 2x mais C4e na menos 3x. Então você fala, professora, eu errei, porque eu coloquei C1 é na menos 3x e C2 é na 3x. Isso não tem problema. Ok? Então, achamos a solução da equação. Vamos para o próximo exemplo. O próximo exemplo já é um problema de valor inicial. Mas, para isso, primeiro, a gente tem que resolver a equação. Então, vamos resolver a equação. Vamos montar a equação característica. Então, a característica vai ficar o quê? Lambda ao quadrado mais 4 igual a zero. Lembrando, tem derivada, tem lambda. Não tem derivada, não tem lambda. Vamos resolver. Então, aqui, a gente chega aqui, o nosso lambda é mais ou menos 2i. Raiz imaginária. Como que ficava o padrão da raiz imaginária? Ó. Tá com delay, não apareceu, agora apareceu. E na AX, C1 cosseno de BX mais C2 seno de BX. A gente achou mais ou menos 2i. Quanto vai valer o nosso A? O A não é a parte real? Tem parte real? Não, então o A é zero. Então, E elevado a zero vai dar 1, a gente não precisa colocar. Então, eu vou ficar com C1, o cosseno e o seno. Então, vamos lá. Então, a nossa resposta vai ser C1 cosseno de 2x mais C2 seno de 2x. Antes que eu esqueci de citar lá em cima, mas onde a dúvida? Ah, professora, sempre é mais? Sim, porque olha, a gente já fez a transformação aqui quando a gente substituiu, ok? Com mais e com menos. E depois a gente usou as fórmulas de Euler, nesse caso. E vejam, a gente simplesmente não ignorou o sinal de um ou de outro. A gente mexeu e a única coisa foi fazer as mudanças das constantes. Então, sempre mais, tá? Ah, então agora acabou. Não, não acabou. Porque ele deu duas condições iniciais. Puxa, mas aonde que eu vou aplicar essas condições iniciais? Então, para y de 0 igual a 3, a gente vai aplicar nessa aqui. Agora, para y' de π sobre 2 igual a menos 3, aonde a gente vai fazer? Na derivada daquela lá. Então, qual que é a derivada daquela lá? Se eu fosse derivar, como que aquilo ali ia ficar? Não ia ficar
o meu y' não ia ser menos 2C1. Opa, seno de 2x. Daí, mais 2C2 cosseno de 2x. Então, essa aqui, a gente vai jogar aqui. Como? O que está dentro do parênteses, a gente substitui no lugar do x. E o que está fora no lugar do y. Então, eu não vou ter 3C1, o quê? Cosseno de 2 vezes 0. Então, 2 vezes 0, C1, cosseno de 0, mais C2, seno de 0. E para o y', né? O que vai acontecer? Então, eu vou ter menos 3, que vai ficar menos 2C1, seno de 2x. Mas o x é π sobre 2. Então, se eu tenho 2π sobre 2, eu tenho π. E o meu π, o que é? Não é 180? Então, mais 2 cosseno de 180. Ok. Quanto vale o cosseno de 0? O cosseno de 0 é 1. E o seno de 0 é 0. Agora, o seno de 180 é 0. E o cosseno de 180, menos 1. Então, eu vou ficar com o quê? Eu tenho que o meu C1 é igual a 3. Opa, esqueci de colocar aqui só. Então, aqui é C2, né? Comi aquela parte. E o meu C2, o que vai acontecer com o meu C2? Eu vou ficar com menos 2 e menos 3 do outro lado. O meu C2 é 3 meios. E o que eu faço com isso? Eu substituo na solução que a gente achou. Então, eu vou ficar com y igual. O meu C1 é 3. Então, 3 cosseno de 2x. Mais 3 meios seno de 2x. E achamos a solução da equação. O último exemplo. Mesma coisa. Vamos fazer a equação característica. Então, vamos lá. Lambda ao quadrado menos 2 raiz de 2. Lambda mais 2 igual a 0. Agora, nós temos que resolver essa equação. Dois números que multiplicados dão 2. E somados, eu tenho 2 raiz de 2. Não é raiz de 2? Então, seria raiz de 2, raiz de 2. Raízes reais iguais. Ok, como é que fica raízes reais iguais? Ó, tá vendo? Eu vou multiplicando por x. Então, vamos lá. Então, minha solução vai ficar o quê? Y igual C1 mais C2x e na lambda x. O meu lambda é raiz de 2x. E eu achei a resposta. Então, esse padrão serve quando? Para raízes, para uma equação linear homogênea. E daí eu vejo que às vezes, mas homogênea como? Homogênea, pessoal. Tá vendo? Que o que eu tenho acompanhando aqui, ó, número,
constante. Eu não tenho uma função de x. Certo? Então, por hoje é só. Aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.